Olá, esse é mais um programa Nutrição Inteligente com a Adriana Badini e hoje temos uma novidade. Eu trouxe para vocês a doutora Larissa Jagoniani, ela é nutricionista materno-infantil e eu vi essa necessidade no meu consultório, essa busca pela nutrição, pela alimentação adequada, os pais preocupados com as crianças e não só isso também, as gestantes. Hoje a gente sabe, a doutora Larissa vai explicar melhor, que durante a gestação a alimentação tem fundamental importância na vida adulta da criança que está sendo gerada. Então eu percebi que realmente é necessário um profissional especializado nessa área e a doutora Larissa vai poder explicar melhor para vocês sobre esse assunto que vamos conversar nesse programa. E eu queria que ela se apresentasse para vocês e falar um pouquinho mais dessa sua especialização, o porquê do seu interesse. Então, por favor. Tudo bem, Adriana? Tudo bom. É um prazer estar aqui com você. O prazer é meu. Então, eu comecei estudando na UFRJ, lá já me interessei por pesquisa. Eu atuava num projeto de pesquisa que via o impacto do atendimento nutricional na gestante adolescente. E aí eu já me aproximei desse mundo materno-infantil e foi o que eu quis para minha carreira. Depois eu fiz a minha residência no Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz e lá eu me especializei em crianças e adolescentes, no atendimento a esse público também. E depois eu comecei a trabalhar num banco de leite do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, e atualmente eu voltei para o Instituto Fernandes Figueira e estou trabalhando lá no lactário. Larissa, então realmente você já passou por todas essas fases aí da gestação, amamentação, da infância, adolescência. Então, a verdade é que quanto mais especializado o profissional for naquela faixa etária, melhor vai ser a conduta para aquele tratamento. Então, a doutora Larissa, como ela tem mais experiência nessa área, eu vou pedir para ela contar um pouquinho para a gente sobre o motivo da procura hoje no consultório das crianças e das mães, da preocupação dos pais. Qual é o problema de saúde mais frequente no consultório, Larissa? Entendi. Então, Adriana, a nutrição é importante em todas as fases de vida. É muito relacionada à nutrição com prevenção de agravos da saúde e qualidade de vida. Então, desde a infância é importante uma nutrição adequada e saudável, né? O que a gente vê atualmente que as crianças estão se alimentando muito mal, né? A indústria tem muito impacto nessa alimentação atualmente, então as crianças se alimentam com alimentos gordurosos, com calorias vazias, que só fornecem energia, mas não trazem as fibras, as vitaminas, os minerais. Não tem nutrientes, né, Larissa? Isso, que são de fundamental importância, né, para o regulamento do organismo e do funcionamento adequado do organismo. Então, tem muitas crianças já com sobrepeso, com obesidade, colesterol, alteração de colesterol alto, intolerância à glicose. E também tem o lado das deficiências, anemia, desnutrição, né? Baixo peso, no caso, mais atualmente. É verdade. Então, vocês estão vendo que assim, existem os dois extremos, né? O caso do baixo peso, daquela criança que tem dificuldade no seu desenvolvimento, tem dificuldade em ganhar estatura, e tem o outro extremo que é a questão da obesidade. Então, é frequente hoje a gente encontrar crianças realmente com essas alterações metabólicas, que é uma coisa muito atual, né, Larissa? A gente vê que realmente essa mudança do estilo de vida, o sedentarismo, essa mudança da alimentação, dessas calorias vazias, a falta de nutrientes na alimentação realmente tem antecipado esses problemas nas crianças. E eu queria que você falasse, assim, a importância da participação dos pais nesse momento, porque eu costumo atender famílias, né? E eu percebo que sempre quando age uma interação de todos daquela família, existe um resultado muito melhor no tratamento das crianças. Mas existe uma resistência também muito grande, muitas vezes da criança, porque não vê o pai fazendo aquele tipo de alimentação e por que ela tem que mudar. Então eu queria que, com a sua experiência, você falasse um pouquinho mais pra gente, para explicar para os pais qual é a importância deles nesse momento. Isso. Então, é fundamental a importância dos pais nesse processo, né, de reeducação alimentar. A reeducação alimentar não é fácil, mas ela é possível. E os pais são os grandes aliados. Porque a criança não é independente, ela está inserida num nicho familiar. Então, ela vai seguir o exemplo dos pais, né? Os pais são o espelho para essa criança. Então, não adianta o pai comer batata frita e querer que a criança coma chuchu, né? Eu costumo brincar com isso. As crianças não são independentes, elas dependem dos pais, né? Os pais são os cuidadores dessas crianças. Então, elas não vão ao mercado fazer as compras, quem faz as compras em casa são os pais. Então, eles têm que estar, né,
atentos para isso, para comprar alimentos de qualidade nutricional para oferecer para os seus filhos. As crianças não vão sozinhas às lanchonetes, né, elas são levadas por adultos. Então é de suma importância o adulto se conscientizar, ver que ele tem papel fundamental também nessa educação nutricional em casa, né? Estimulando hábitos saudáveis. Além dessa questão do comportamento, Larissa, o que você vê da questão genética, que realmente a gente pode encontrar um culpado, né? Falar assim, não, mas meu filho tem esse problema porque é um histórico familiar. Quais são os problemas que realmente você acha que faz diferença essa questão da hereditariedade, da genética? Não, com certeza, todos nós, né, carregamos componentes genéticos e é claro que isso tem influência, mas o ambiente também influencia. Então, a gente com uma alimentação saudável, com atividade física, a gente consegue reverter, né, alguns quadros. Né? Você consegue expressar de forma diferente esse isso. DNA que já ficou lá registrado, isso, né? Exatamente. Mas com certeza, se a gente mudar o padrão de vida, né, a qualidade de vida, o meio em que você vive, hoje a gente sabe que já é capaz, né, Larissa? A gente consegue mudar, talvez, um DNA que já está lá alterado para, por exemplo, ter um colesterol mais alto, para ter uma diabetes, para ter obesidade, né? Então, a gente sabe que realmente a alimentação e a questão do exercício e do ambiente onde a gente vive faz uma grande diferença, né? Eu tinha muita preocupação em relação aos plásticos na alimentação das crianças, né? Porque acaba que criança usa muita merendeira, na infância tem a questão da mamadeira. Então, eu acho importante também falar um pouquinho, Larissa, não só dessa questão do alimento em si, mas desse meio em que hoje a gente se encontra, que tem muita contaminação ambiental, a quantidade de agrotóxico dos alimentos. Então, prestar um pouquinho atenção nessa parte também, para que as crianças não sejam intoxicadas, né, desde pequenas, porque depois vem uma carga que fica difícil da gente conseguir colocar o metabolismo, né, isso. no organismo. Então, é de fundamental importância isso que você falou, Adriana. Por quê? Quanto mais os pais prorrogarem essa exposição a alimentos industrializados, que contêm muito corante, conservantes, aditivos, é o melhor para a criança, né? A gente sabe que quando a criança vai para a escola já fica mais difícil, mas se desde o início for falado com essa criança a respeito disso, for feita uma educação nutricional e o nutricionista é peça-chave para ajudar isso, né, com os pais, já fica mais fácil de evitar essa exposição tão precoce. Aos contaminantes, né? Isso. É verdade. E a questão da alergia alimentar, né, que a gente não pode deixar de falar. Quando eu convidei a Larissa para fazer parte da equipe, é porque eu comecei a perceber que as crianças estavam chegando no consultório com sintomas, sinais de alergias ou hipersensibilidades alimentares. E a minha preocupação é porque a gente precisa ter um tratamento muito específico nesse momento, porque a criança não pode deixar de ter nutrientes essenciais para o seu desenvolvimento, mas ao mesmo tempo nós sabemos que hoje, por exemplo, o leite é um grande vilão na dieta de crianças que têm essa tendência a alergias, a hipersensibilidades alimentares. Então, uma das minhas preocupações de chamar a doutora Larissa era por esse motivo, que a gente possa tirar essas crianças desses contaminantes que a gente sabe que tem influência na questão das alergias alimentares, o organismo fica mais sensível, e como fazer uma alimentação balanceada e equilibrada para essa fase de vida, mesmo numa criança que apresenta já alergias alimentares. Então, fala um pouquinho sobre isso, Larissa. A alergia alimentar, ela está fortemente associada ao desmame precoce. Então, eu como nutricionista promovo, apoio o aleitamento materno, né? O aleitamento materno deve ser feito de forma exclusiva até o 6º mês. O que é isso? Só o leite materno, sem introduzir água, chás, nada disso é necessário. O leite humano já é um alimento completo e atende o crescimento e desenvolvimento até o 6º mês. Só depois que deve ser iniciada a alimentação complementar. E se antes disso você já expõe essa criança ao leite de vaca, pode surgir essa sensibilidade. Então, quanto mais tarde também, até os 6 meses, só o leite humano e depois introduzir outros tipos de alimento, para evitar essa sensibilidade precoce, que mesmo assim, seguindo, pode ser que ela exista. A gente tem o tratamento para isso, né? Usar algumas fórmulas específicas e os leites vegetais também são uma arma boa para a gente conseguir controlar esse tipo de... Já vi. Bom, como vocês viram, esse é um assunto muito amplo. A doutora Larissa vai estar aqui com a gente no programa Nutrição Inteligente com a Adriana Badini. Ela faz parte agora da equipe no consultório.
ela vai tirar essas dúvidas de cada etapa dessa fase da gestação, da infância, da adolescência. E eu queria deixar uma mensagem para vocês da importância da nutricionista nessa fase de vida. Então pode falar pra gente, Larissa, qual é a sua mensagem final? Então, a mensagem final é que a nutrição na primeira infância é muito importante porque ela possui impacto no futuro desse indivíduo na prevenção de doenças crônicas, como diabetes, tipo 2, a hipertensão, dentre outras. É isso mesmo. Bom, Larissa, eu queria agradecer pela sua participação aqui no programa. Eu espero que a gente possa tirar muitas dúvidas e atender as expectativas dos pais e das gestantes e até das crianças mesmo que estão em casa. E até o próximo programa Nutrição Inteligente com a Adriana Badini.